Já estamos ao vivo. Boa noite. Vamos entrando. Que honra ter você aqui mais uma noite. Tantas expectativas boas, tantas coisas boas o Senhor tem feito por nós nesses últimos dias e nós estamos muito alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É isso que a palavra de Deus nos diz e é isso que nós acreditamos, é isso que nós cremos, né? Que o nosso Senhor possa estar conosco em todo o tempo, que seja um tempo de graça, um tempo de alegria, um tempo para que você possa realmente, né, ter as suas emoções transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Né, o que nós fazemos, nós nos movemos por conta do Senhor. Né? Isso tem que estar sempre tão claro para nós, porque às vezes a gente acha que é isso, é aquilo, mas nós nos movemos pelo Senhor. Não deixe essa palavra ser roubada do seu coração. Saiba que o Senhor não tem perdido o controle de nada. O Senhor não tem perdido o controle da sua casa, da sua família, dos seus. Né? Às vezes a gente olha e fala assim, Deus, parece que está tudo acontecendo de forma tão rápida na minha vida, ou parece que as coisas estão acontecendo e eu estou perdendo o controle. Em alguns momentos, precisa parecer que nós estamos perdendo para ganhar com o Senhor. Né? Então não pense que, mas Deus esqueceu, Deus não vai fazer, Deus faz para o outro, não faz para mim, não. Deus nunca chega atrasado. Né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, nossa querida Liana, né? Liana Moro. Ela é uma coach cristã emocional. Ela vai trazer toda essa questão das emoções hoje, né? Como andam as suas emoções. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho, né? A Liana, acho que ela já está por aí. Liana, me dá um oizinho para eu ver se você já está aí. Se você puder me mandar um contato para eu te chamar, eu te agradeço. Uma solicitação, que aí eu já te coloco aqui. Uma solicitação para você participar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê a Liana? Aqui, já vou te chamar. Pronto. Olha que bonitinho. Para receber a Liana, né, precisa ser com um monte de coraçãozinho. Né? Precisa ser um monte de coraçãozinho, porque a Liana merece. Mas vamos falar de emoção. A gente tem que estar com o nosso coração todo cheio de boas emoções, boas expectativas, né? Oi, Liana, boa noite. Oi, boa noite, deixa eu arrumar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Boa noite, pastora Cris, boa noite às pessoas que já estão presentes. É uma honra estar aqui, gratidão pelo convite, você sabe que isso é muito especial. E estamos aqui, então, para falar de um assunto tão oportuno, né? No momento em que, como você falou, né, que a gente está vivendo, um momento de muitas incertezas ainda, mais um ano de pandemia, e muitas pessoas, assim, focando, né? E com incertezas, focando no medo, focando na doença. Então, a gente falar sobre emoções, como gerenciar nossas emoções, como prestar atenção, né? Identificar as nossas emoções é sempre muito importante. Boa noite, Cíntia, boa noite, pastora Pri. Sejam bem-vindas. Eu vi que chegou ali também a pastora Márcia, nossa colega, né? Sim. Do Cristão Coach. Então, sejam bem-vindas. É um prazer grande, né, tê-las aqui nesta noite. Como é que tá o som, pastora? Tá bem? Tá A bom. luz também Sim, tá bem? sim, tá ótimo. Estamos te ouvindo perfeitamente. Linda como sempre. Obrigada. Tá perfeito. Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Liana, o que Ok. a gente pode falar essa noite quando a gente pensa de como anda as emoções dessas mulheres nesse tempo
né, de uma quarentena que já fez até aniversário. Né? Outro dia eu recebi um memes muito, né, significativo. Aparentemente você fala, olha que engraçado, você ri, mas olha só o contexto, né? Era uma cena onde tinha um bolo de aniversário com uma velhinha de 1 ano. E ali aparecia uma mulher cantando parabéns e atrás estava escrito assim, aniversário da quarentena. E ali ela cantava parabéns e de repente ela pegava a faca, ela ia como quem ia cortar e ela começava a picotar o bolo todinho. Nossa. Né? E isso é um contexto que nós estamos vivendo, né, Liana? O que você poderia trazer para a gente diante de uma cena, né, de um retrato, que pode ser o que muitas de nós estamos vivendo agora, né? Vou levando, vou fazendo, aí chega uma hora que, bum, explode. É verdade, é verdade. A gente nunca viveu assim, eu não lembro, né, da gente viver um cenário assim de tantas incertezas, de tantas mortes, né? Eu particularmente já perdi pessoas conhecidas, alguns amigos e assim muitas pessoas próximas adoecendo. Então isso gera assim emoções que, digamos assim, fogem um pouco do nosso controle. Então, é sempre muito importante a gente ter conhecimento, nós precisamos nos conhecer. Conhecer, assim, quais são as emoções que mais predominam em mim durante o meu dia. Né? Porque tudo assim, ó, bom, vamos começar pelo conceito. Eu procurei, assim, um conceito do que seriam as emoções. Então, assim, no dicionário, a palavra emoção, ela vem do latim que é esmover, que é afastar-se, né? Não é por acaso, assim, que às vezes o inimigo usa as emoções, as nossas emoções de uma certa forma tóxica para nos afastar de quem realmente nós somos, nos afastar de Deus. Então, na verdade, também significa mover para fora. Na verdade, pastora Cris, as nossas emoções, elas vêm refletir aquilo que já se passa dentro de nós. Então, nós vamos expressar através dos nossos comportamentos, através da nossa fala, aquilo que a gente carrega no nosso coração. Sim. Então, conforme eu vou alimentando, né, através dos órgãos dos sentidos, que são os olhos, os ouvidos, conforme eu vou deixando entrar aquilo para dentro da minha mente, isso tem uma influência muito grande com relação àquilo que eu vou sentir e também as minhas emoções. Então, não existe emoção negativa ou positiva, o que existem estados emocionais, positivos ou negativos. As emoções, na verdade, elas são inconscientes, eu não tenho como evitar que uma emoção venha, mas eu posso sim trabalhar aquela emoção. No momento que eu deixar, que eu identificar aquela emoção, eu tenho como dar um direcionamento para ela. E isso que é a grande chave. Nós não podemos controlar que a emoção venha. Por exemplo, uma raiva. Eu não posso controlar que venha. Agora, o que eu vou fazer com aquela raiva que veio? Eu tenho que saber canalizar pelo local, pela via correta. E muitas pessoas, às vezes, não sabendo disso, acabam, então, tipo assim, que abafando as emoções. Sim. E isso é muito perigoso, porque aquilo que eu tento controlar, eu tiro do controle. Né? Quando a gente abafa, digamos assim, reprimir, a palavra mais certa, reprimir, vai chegar num ponto em que vai acontecer exatamente isso que você falou. A pessoa vai ter uma reação que talvez ela mesma vai dizer: o que eu fiz? Que comportamento é esse? Porque ela reprimiu tanto algo que, às vezes, disparou um gatilho ali e ela se perdeu inconscientemente, né? Trouxe alguma lembrança e ela acaba se perdendo. Tem uma atitude que não condiz com aquilo que ela é, ou que ela gostaria de fazer. Uhum. Então, assim, Liana, para as nossas amigas aqui anotaram. Então, a gente não tem como controlar que a emoção venha. Ela vai vir, certo? A gente não tem controle.
né? A alegria, a tristeza, a raiva, né? A gente não tem o domínio, né, de olhar para uma situação e sorrir e falar, não vou sentir raiva, não vou sentir raiva, não vou sentir raiva, e não vai sentir raiva. Não é assim que funciona, né? As emoções, elas estão aí, elas são reais, elas acontecem. E aí, então, eu não tenho como evitar de ter a emoção, mas eu tenho o controle de como eu vou Exatamente. expressar essa emoção. O que eu vou fazer com aquela emoção? Que nem a ira, né? O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. A ira pode vir, né? Ah, eu me iro com algo que aconteceu, eu vou me indignar. Mas o que eu vou fazer com aquela ira? Eu não vou deixar brotar, eu não vou alimentar aquela emoção, porque aí sim que eu vou me perder. E tem uma frase que era do Fernando Guilherme, do apóstolo Fernando Guilherme, que eu gosto muito, que ele dizia: quem controla as suas emoções controla a própria vida, quer dizer, quem consegue controlar. E aqui eu já falo também da questão dos sentimentos, porque tudo passa pela nossa mente, né? Então, primeiro eu comunico algo, seja através da minha fala ou da minha postura, eu estou comunicando, que a gente chama de comunicação verbal ou não verbal. Então, a minha comunicação vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai me gerar uma ação, um resultado, que vai gerar o meu comportamento. E esse comportamento, depois, repetido, vai gerar um hábito. Então, quando eu identificar, e isso tudo, pastora Cris, passa, eu sempre costumo falar, pelo estado de consciência, aquele start, aquele despertar, né? Sim. É um estado de consciência, eu identificar. Eu chegar ao fim do dia e eu me analisar quais foram os meus comportamentos no dia de hoje, né? Eu vou me identificar. Eu acabei retrucando com a minha filha, ou eu falei algo para o meu marido que eu não deveria ter falado, eu falei algo sem pensar, eu reagi abruptamente. Opa! Uhum. Então, assim, o que tem por trás deste comportamento? Então, o que eu vinha sentindo? Bom, se eu senti algo ruim é porque eu pensei algo ruim. E o que está passando pela minha mente? Quais são as informações que estão chegando na minha mente? A gente, hoje em dia, por exemplo, os meios de comunicação, né, os telejornais, cada vez mais, eles enfatizam a questão do Covid, ou é sempre, tem canais assim que é só notícias drásticas, dramáticas, violência, né, morte. Então, toda a informação, como eu falei, tudo aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos vão formar as nossas crenças, e as crenças é aquilo que eu acredito como sendo uma verdade. Então, quando eu alimento frequentemente, né, minha mente de coisas ruins, automaticamente eu vou gerar sentimentos e emoções ruins dentro de mim. Então, assim, preste atenção naquilo que você vem focando, quais são os programas que você está assistindo, o que você está deixando entrar através dos seus ouvidos, né? E isso vale não só para telejornais, mas para filmes, para séries, né? Porque tudo isso já é científico que eu estou falando, que forma a questão da matriz de formação de crenças. As crenças é tudo aquilo que eu acredito como sendo uma verdade. E isso vai determinar os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, como eu vou me ver, né? Então, é muito importante nós termos esse olhar cuidadoso para tudo aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente. Exatamente, né, Liana? Isso é tão precioso, né? Isso é tão precioso que a gente às vezes fala, mas não tem nada a ver, é só um filme, é só uma notícia, é só isso, é só aquilo. Mas hoje a gente tem esse entendimento, né? E nós sabemos a questão da nossa mente, o quanto que nós devemos guardar e proteger a nossa mente. E a própria palavra de Deus nos traz esse ensinamento. E nós, né, como seguidoras de Cristo, nós devemos realmente levar a sério o que está sendo, o que é trazido aqui na palavra para nós, né? E saber que é uma verdade que faz toda a diferença na nossa vida, né? E assim, Liana, e para aquela mulher que fala assim,
tá tudo bem, e só que o corpo continua falando. O que que a gente pode dizer para aquela mulher que aí tá lá de bico, tá de cara feia, tá segurando toda aquela emoção, né, toda aquela situação, e o marido tá lá perguntando: o que que foi? O que que foi? Nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? E ela tá expressando, né? O que que você pode dizer o quanto que essa mulher pode estar se prejudicando ao estar comunicando com o seu corpo a verdade e com a sua boca ela está mentindo, né? Porque ela está falando que está tudo bem, quando na verdade o corpo dela está dizendo não está nada bem. É verdade. Então, assim, todas as nossas emoções, né? Então, aqui a gente já entra na questão das emoções tóxicas, todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que vai acumulando, que vai gerando um lixo emocional. E tudo aquilo que não é falado, que não é confessado com a boca, que não é falado para alguém, o que vai acontecer? Vai chegar num determinado momento que é que nem uma panela de pressão, ela vai assim, em um momento ela vai explodir. E o estresse, muitas doenças hoje, doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, doenças referente à saúde mental, são referentes às emoções não faladas. Tudo aquilo que nós não falamos, não externalizamos, não colocamos para fora, ela vai comparecer no nosso corpo através de sintomas. Isso já é assim, estudos científicos que comprovam que tem doenças, né, que são as psicossomáticas, quer dizer, elas vão se somando ao longo do tempo e comparecem no corpo num determinado momento da vida, porque o nosso corpo ele vai absorvendo todas as emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos estar alinhados, íntegros, irrepreensíveis, a palavra de Deus diz, né? Seja irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. E quando então nós deixamos que as emoções tóxicas, elas nos dominam, elas nos gerenciam, nós vamos acabar adoecendo emocionalmente, vai comparecer no nosso físico, quer dizer, o nosso físico vai adoecer, e automaticamente o nosso espiritual vai ficar abalado, porque nós temos que ser irrepreensíveis, nós temos que estar, então, alinhados. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 4, 23. Sobretudo, olha que interessante isso. Não é sobre algumas coisas ou sobre determinadas coisas, é sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração. E aqui coração está se referindo à sede das nossas emoções. Por quê? Porque deles procedem as fontes de vida. Que fontes são essas? A fonte de luz ou a fonte de trevas. Então, existem dois caminhos, né? Ou é luz ou é trevas. Ou é bem ou é o mal. E você falou, né, Diana? Você falou logo no comecinho uma palavra-chave, né? Que a gente gostaria de estar trazendo novamente para as nossas amigas, já que nós estamos falando agora, né? Alimento, né? O que a gente tem, como a gente alimenta, né? Esse espírito, como a gente tem alimentado essa alma, né? Quais são essas fontes, né? A fonte, sim, né? A fonte que vai jorrar é aquela que eu tenho alimentado. Exatamente. Então, quando diz guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É a luz ou as trevas. O que eu tô guardando o meu coração? Então, se eu estou tendo emoções tóxicas, eu estou sentindo muita raiva durante o dia, eu não consigo liberar perdão, eu estou lembrando seguidamente de algo e isso está me atormentando, qual é a fonte que eu estou gerando? Para que lado que eu estou me conduzindo? Não é para a luz, com certeza. E olha o que significa guardar. Guardar significa filtrar tudo o que acontece. Então, as palavras que você ouve, aquilo que você vê,
É aquilo que eu falei antes, né? Tudo que você permite que entre através dos seus olhos ou ouvidos. Tudo deve ser filtrado, escolhendo sempre as melhores influências e atitudes. E aqui vale, então, os programas de televisão, vale as amizades, que tipo de amizade você vem tendo, que pessoas você tem permitido que tenha influenciado você, quais são as palavras que você tem permitido que entre dentro de você. E tem muito, e às vezes isso vale também, pastora Cris, agora o Espírito Santo me trouxe algo aqui, a questão do nosso diálogo interno, que muitas vezes a gente fala em diálogo interno, nós como cristãos a gente sabe, né, que a voz do capiroto muitas vezes ali, tu não faz nada direito, tu só faz coisa errada, tu é isso, tu é aquilo, de novo, tu é uma fracassada. Então preste atenção, quem você vem permitindo que influencie você. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, né, vem esse diálogo interno, essa voz interna ali, que, como eu disse, a gente sabe muito bem quem vem influenciar pelo lado negativo. E quando as pessoas não têm esse entendimento, elas se deixam influenciar por isso. E realmente, às vezes, tem sonhos para fazer, tem algum projeto para colocar em prática. Aí vem aquela voz interna e é como se puxasse o tapete, eu não vou fazer mesmo, nem vou tentar porque não vai dar certo, porque eu sou uma fracassada mesmo, né? Então preste atenção em quem você vem dando ouvidos, porque o inimigo ele vem justamente para matar, para roubar, para destruir, para roubar os sonhos, para matar teus sonhos, matar tudo aquilo, o teu propósito, aquilo que Deus tem para ti. Mas nós temos que sempre que confrontar os nossos pensamentos. Às vezes vem pensamentos que vêm para nos derrotar. E nós temos que confrontar com quem? Com a verdade. O que a verdade diz sobre mim? Né? Por exemplo, eu tenho aqui uma anotação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Bom, se eu tive um pensamento que diz que eu sou perdedora, que eu não vou conseguir, que nunca nada certo, é um pensamento que o inimigo veio ali como uma sugestão, né, para que eu acreditasse, que eu abandonasse aquele projeto, que realmente era algo muito importante para botar em prática. E aí eu vou confrontar aquele pensamento com a verdade. Só um pouquinho. Para aí, Satanás. O que Deus diz sobre mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda digo qual é o versículo para comprovar. Filipenses 4:3. Quer dizer, se eu posso todas as coisas, é porque eu posso todas as coisas. E é assim, e nós né? Sim. É assim. Ana, isso é tão precioso, né? Quando a gente olha lá em Provérbios 4:23, que vai falar que a gente tem que guardar. E quando a gente traz o entendimento de que guardar é filtrar, né? Então a gente quer trazer uma consciência para as nossas amigas que estão nos assistindo, né? Qual filtro que você tem usado? Né? Às vezes a gente se preocupa com o filtro da rede social, a gente se preocupa com o filtro, mas qual filtro você tem usado para a sua mente, para suas emoções? E algo assim interessante quando a gente fala de filtro, que eu gosto de trazer essa comparação, que muitas vezes, Liana, muitas das nossas amigas, elas não estão usando um filtro, elas estão usando um funil. E acredita que estão usando filtro. Né? O filtro ele vai ter aquela capacidade de filtrar realmente e deixar tudo que não serve do lado de fora. Mas o funil, ele vai deixar tudo passar devagarinho. Né? E quantas mulheres têm vivido isso, né? Um pouquinho de raiva hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho amanhã, e aí a gente escuta, o que aconteceu com a fulana? Ela era tão pacata, do nada explodiu, do nada ela foi lá e surtou, e isso e aquilo, né? Então que a gente possa parar agora, esse momentinho, e já trazer essa consciência diante disso que a Liana falou, olha, a nossa fonte é a verdade de quem nós somos, né? Quem eu sou em Deus,
né? Então, olha, a primeira coisa quando a gente pensa nas emoções, né, Liana, é trazer essa verdade. Olha, quem eu sou em Deus, né? Que filtro que Exatamente. eu estava usando até agora? Será que eu estava usando um filtro? Será que eu estava usando um funil? Né? Como é que eu tenho guardado esse meu coração, que dele vai vir todas as fontes, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu for planejar, que eu quero executar, tudo, tudo vai vir dali. Então, que filtro eu tenho usado? Será que realmente eu tenho conseguido filtrar? Ou eu tenho usado um funil e está passando tudo devagarinho, devagarinho? E aí eu falo, não, eu sou forte, eu aguento, eu isso, eu aquilo, né? Mas olha, a Liana trouxe esse versículo que é tão precioso, né, de Filipenses 4:13, que vai falar, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode sim ter uma emoção de raiva, mas como você vai filtrar essa emoção? Você pode sim ter uma emoção de alegria exacerbada, mas como você vai dosar isso? Né? Então, é Exato. sempre importante, né, Liana, a gente trazer isso, né? Para que as nossas amigas possam ter isso. Olha, pera lá, eu estou filtrando? Ou eu estou usando um funil e estou deixando cair devagarinho, 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 e o que eu vou fazer depois que tudo isso caiu e entrou no meu recipiente, na minha alma? Eu vou citar aqui, pastora Cris, mais uma frase do apóstolo Fernando Guilhem, porque ele foi meu coach emocional, eu fiz uma formação com ele, né, um coach emocional, e ele falava assim, quem não retira diariamente o lixo das suas emoções, um dia vai ter que tirar as suas emoções do lixo. E aí, isso resume tudo, né? E aqui vale assim para aquela mágoa, para aquela raiva, para o ressentimento, que às vezes as pessoas elas não se dão conta, elas estão naquele ativismo, né, desenfreado, fazendo, 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 e às vezes não para se examinar, não para se olhar como é que está seu interior, e às vezes, porque eu sempre digo, né, nós manifestamos quem nós somos através da nossa fala, da nossa boca e nosso comportamento. Muitas pessoas às vezes falam, eu já estou curada disso, mas abre a boca, só está revidando, só está falando mal, só está botando veneno e sangrando em cima dos outros. Quer dizer, está doendo, está ardendo lá dentro, está queimando, está ferido, tá ali sangrando. Então, tem que o seu parar assim, né? E você que está aqui nos escutando, você que vai nos escutar posteriormente, né? Aproveite, sim, este momento e olha, assim, como está o seu coração, né? O coração aqui é a sede das nossas emoções. Você tem sentido mágoa de alguém? Talvez mágoa de pessoas lá da sua infância. Pode ser aquela pessoa mais querida, pode ser um pai, pode ser uma mãe, né? Porque os pais falham, nós falhamos, os nossos pais falharam. E é normal falhar, porque perfeito só existe um, que é Deus, né? Mas sempre assim, olhando com esse olhar de que os nossos pais fizeram aquilo que eles podiam dentro das condições que eles tinham naquele momento. Então, não olhar com um olhar de acusação, mas com um olhar de empatia, mas olhar, será que realmente eu não guardo uma mágoa lá do passado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, da minha professora, dos meus primos, daquelas das rodas de amizade? É comum, não é normal, mas é comum existir mágoas que precisam ser tratadas. De que maneira eu vou tratar isso? É um processo isso, porque isso eu estou falando aqui já de feridas emocionais, né, de tudo Sim. aquilo que não foi resolvido e tudo aquilo que trouxe dor lá no passado. E isso é muito comum acontecer. Todos nós carregamos feridas, uns mais, outros menos, mas nós carregamos. E o importante é a gente poder identificar para ir lá e poder curar. Porque o que vai acontecer? Vão gerar emoções tóxicas, né? E essas emoções vão sendo somatizadas, vão sendo como se fossem, o próprio nome diz, somatizar, somadas ao longo do tempo. E vai chegar num momento que vai explodir, ou em forma de doença, no corpo físico, ou na saúde mental, uma depressão,
síndrome do É pânico. o funilzinho, né, Liana, que vai toda, né, deixando cair um pouquinho. E sabe uma coisa legal para a gente trazer aqui também, Liana? É assim, às vezes você fala assim, ah, mas eu já perdoei. Ah, você está falando isso, mas isso não me afeta mais. Mas assim, querida, se aquilo que te aconteceu e você lembra e ainda te causa dor, te faz você reviver toda aquela emoção daquele momento, ou seja, na infância, na adolescência, ou 3 dias antes de hoje, ou um mês, ou um ano. Se isso você lembra e te traz toda a dor daquele momento, é Ah, sobre isso que a Liana está falando. É uma ferida. é uma ferida. E essa ferida, ela, o que que ela gera? Ela gera uma mágoa lá dentro. E o que que é a mágoa? É a má água. Olha que interessante isso. Nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então, a amargura, ela vence essa a mágoa, que é a amargura, vence essa má água. A água que nós temos no nosso corpo, ela se torna uma água amarga. Então, sabe aquelas pessoas que são amargas? Às vezes as pessoas dizem, ah, a fulana é amarga, é azeda. Realmente ela tem aquela água que circula dentro dela é amarga. E indo mais a fundo, os estudiosos comprovaram que até o hálito da pessoa amargurada, ele é um hálito, ele tem aquele, como é que a gente diz, aquele gostinho ruim na boca, aquele azedo, geralmente pode ser por causa dessa amargura, dessa mágoa que carrega. Então, isso é muito sério. Então, a mágoa, ela é algo assim que vai destruir aos poucos, e ela vai causando, se tu não trabalhar isso, vai causando raízes, né, de amarguras, e causa, assim, doenças sérias, inclusive, pode levar até a morte, né. A gente sabe que de doenças muito crônicas que tem sua origem, sua raiz lá no passado, nas dores que não foram curadas, nos sentimentos, nas emoções tóxicas. Então, isso é muito importante. Quando a pastora Cris falou da questão do perdão, o perdão, ele é um processo. O perdão é uma decisão. Então, eu decido perdoar. Então, quer dizer, eu perdoo racionalmente. Mas também o perdão, ele envolve 3 fases. É o racional, o emocional e espiritual. Então, eu decido perdoar. Ah, mas eu perdoei, mas eu não trabalhei o sentimento. Então, quando eu decido perdoar, eu perdoei racionalmente. Por que eu faço assim? Porque o lado esquerdo é o lado racional, o direito é o emocional. Então, eu decido perdoar, mas se eu não trabalhar o emocional, quer dizer, eu não gerar um novo sentimento baseado naquilo que me aconteceu, não é um perdão genuíno. Isso eu tive um entendimento há pouco tempo, e isso é muito poderoso. E sem falar que perdão Seria é assim, algo né, que é muito... Liana? Acho para ficar mais claro ainda para as nossas amigas, seria aquilo assim, quando a Liana fala, né, das três etapas, né? A primeira é a decisão e a segunda é o emocional. E aí você fala, ah, mas como assim? Sabe aquela situação que você fala, ah, eu perdoo, mas não esqueço. É. É exatamente isso que a Liana está falando. E para ter uma repercussão no mundo espiritual, quer dizer, para o inimigo não ter mais a legalidade de vir te acusar, você tem que perdoar genuinamente, que é o racional, que é quando você decide, mas trabalhar o emocional. Por que eu disse que o perdão é um processo? Porque demora para você trabalhar o emocional. Porque tudo aquilo que me aconteceu, uma ferida, uma dor que me aconteceu, gerou aquela experiência vai gerar um significado e um sentimento. Né? Então agora eu decido perdoar, porque eu entendi que o perdão não é para quem me magoou, o perdão é para mim. O perdão, até esses dias eu vi um pastor falando que disse que o perdão é algo assim, como é que ele usou o termo, que é algo assim bem, meio que, me fugiu agora, mas algo assim que, porque ele não é para a pessoa, na verdade, é para mim, algo egoísta. Sim, ele é libertador, ele te liberta, né? Na Mas verdade, é.
Ele E as liberta pessoas... você, porque assim, às vezes a pessoa que fez, né, Eliana, nem lembra mais, passou, fez ali, aconteceu, Isso, mas quem tá guardando, quem tá segurando aquela emoção, quem tá revivendo aquela dor várias vezes, é a gente que guardou, né? Então, isso. vamos supor, a Liana passou por mim, não me cumprimentou, e aí eu pego e falo assim, nossa, a Liana tá metida. Ela passa por mim, não fala mais comigo. Aí acontece uma nova situação, a Liana tá lá, passou distraída, não me viu, e aí eu já tava com aquilo. Aí eu de novo falo, sabia, olha só a Liana. E aí eu começo a gerar toda que era até, né, uma emoção que se torna um sentimento, e aquilo vai gerar o quê? Eu vou olhar já para a Liana com outros olhos. E pior, eu posso já pegar a minha colega do lado e falar, olha, cuidado com a Liana, porque a Liana agora tá metida, ela não fala mais com a gente, ó, tal. Então, assim, né, vai gerando, né, vai criando abismos, né? A gente começa com uma Exatamente. situação e vai para outra, e aí vira aquilo, né? O que era Então, algo que eu poderia ter chego na Liana, Liana, exatamente. você passou por mim, você não me viu? O que que aconteceu? E ter resolvido ali naquele momento, né? Mas muitas Exato. vezes a gente não tem essa capacidade ali naquele momento de gerenciar essa emoção que veio, né, devido à situação. Aí a gente não lembra de Provérbios 4:23, a gente não filtra aquela emoção, a gente deixa passar no funil e deixa passar no funil mais uma vez, e ali vai enchendo, 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 né? E aí o processo de perdão, né? Olha, Liana, me perdoa, porque eu tive um entendimento errado. Você passou, Exato. né? E a Eliana falou: olha, mas eu nem te vi. E ela não me viu, não foi porque ela não quis. Às vezes ela estava com a cabeça em outra coisa, precisava resolver algum Exato. problema, né? Então, assim, é isso que a gente está querendo trazer aqui para vocês. Porque a Liana nem viu que ela passou e nem sabe que eu percebi que ela não olhou para mim. Mas eu já guardei aquilo, já estou externando e estou trazendo para outras pessoas, né? E isso Exatamente. muitas vezes acontece dentro da família, né? Às vezes tem uma situação de marido, aí a mãe vai, já está ali, né? Guardando aquela mágoa, aquela má água, já está ali remoendo na mãe, aí ela vira para o filho, tá vendo? Olha lá seu pai, não falei? Aí vira para outro, né? E aí acaba o quê? O pai nem lembra, nem viu, ele passou, né? Foi a mesma história que eu trouxe aqui da Liana. A Liana nem percebeu que eu estava ali, por isso que ela não cumprimentou. E ali a gente vai trazendo esse processo e eu tô retendo, eu tô ficando magoada, eu tô ficando chateada, eu tô trazendo essas emoções, esses sentimentos ruins para mim, né? Então, mas a Liana continua com a vida dela. Ela continuou, ela nem sabe que ela Exato. me magoou, né? E quantas vezes isso acontece, né, Liana? A pessoa nem sabe, nem percebeu, e a gente está ali guardando, né? E A aí, gente, quando a gente guarda, né, Liana, o que que a gente, tudo isso que a Liana falou, olha, de tóxico, né? Você pode desenvolver. Né? Hoje a gente tem essa consciência, né? O quanto que a ciência, a neurociência tem nos ajudado nesse processo, né? De que a gente exato. precisa trazer essa liberação. E a palavra do Senhor nos traz isso, né? Que assim, a ciência é boa, a neurociência é boa, mas para a gente o que mais importa ainda, né? Acima de tudo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem nos ensinado quanto ao perdão, né? E o que a Liana falou é uma decisão. Primeiro é o racional. Você fala, pera lá, será que a Liana realmente fez isso? Ou, né? E aí vai atrás, né? Vai atrás de perdoar, vai atrás de rever aquela emoção, para que você tenha liberdade. Porque quem se liberta, quando libera o perdão, somos nós, né? Você está livre daquela emoção, você está livre daquele sentimento, você está livre daquele peso, né? E você está livre de contaminar outros com aquele pensamento tóxico que ficou, né? Exato. Então, a pastora Cris, quando fica esses desentendimentos, como você deu a comparação ali, a Liana passou, não olhou, alguém se ofendeu, a gente chama de resíduos emocionais. Esses resíduos emocionais, quer dizer, aquela dúvida,
ela falou alguma coisa, mas eu entendi outro, e eu fico com aquilo e fico remoendo. O inimigo vai aproveitar desses resíduos emocionais, essas coisas, pequenas coisas mal resolvidas. O que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para aquela pessoa já com um olhar diferente, vai haver uma quebra, se é uma amizade vai ser uma quebra, se é com o marido também, seja como for, há uma quebra de relacionamento. A etapa seguinte é um afastamento quando tu vê uma ruptura. E isso, quando vê romper uma amizade por um resíduo emocional, que até eu escrevi aqui para não lembrar, para não esquecer, quando você falava, justamente por essas questões, pequenas coisinhas. Então, assim, ó, vigiem, não deixa nada, não deixa acumular. Como a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. É que eu diria, não deixa o sol se pôr sobre alguma desconfiança, algum mal entendido que você teve, seja lá com quem for. Porque o inimigo não despreza nada. Ele vai vir com aquilo para depois para te acusar. Existe um versículo que, assim, tive entendimento há pouco tempo também, que é muito forte a questão dessas questões de mal entendido, de mágoa, de não liberar perdão, que é a questão uma das consequências disso são os atormentadores psicológicos. Aquele versículo lá em Mateus, se eu não me engano, é Mateus 17, que diz que Deus vai entregar a pessoa aos verdugos. O que quer dizer verdugo? Aos atormentadores psicológicos. Então, preste atenção. Tem muita gente sendo atormentada psicologicamente, está perdendo sono, está tendo pensamentos distorcidos, sentimentos tristes, sentimento de desvalia, vontade de morrer, vontade de se tirar a vida, porque lá no fundo tem algo que precisa ser liberado, perdão. Então, isso é muito sério. Quando eu tive esse entendimento, isso falou muito comigo também. E, assim, é muito, muito, muito... Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre isso. Muitas pessoas acabam entrando na depressão, tomando medicamento, ansiosas, com síndrome disso, síndrome daquilo. E, no fundo, o medicamento ele não vai curar a raiz do problema. Nós temos que olhar lá para a raiz. E, muitas vezes, é falta de perdão. E, pior que isso, muitas vezes, pastora Aquiles, as pessoas não sabem que precisa perdoar. Uau. Elas não têm a consciência que precisam perdoar. E isso é muito sério, é muito grave. E aqui eu fiz uma relação de algumas consequências da falta de perdão. A pessoa ela vive mais estressada, ela vive com mais raiva, porque a pessoa que não libera perdão, ela fica alimentando, ela fica remoendo, ela vive com raiva, ela tem maiores chances de desenvolver depressão, maiores probabilidades de desenvolver doenças do coração, a sua pressão cardíaca, a pressão arterial vai subir, há uma queda na imunidade, porque as nossas emoções, os nossos pensamentos têm um poder muito grande sobre nossa imunidade, aumenta as doenças físicas, problemas nas articulações, artrite, artrose, fibromialgia, tem muito a ver com isso. E problemas emocionais, como eu falei, tem vários tipos de problemas emocionais, que já falei da depressão, falei dessa questão do tormento emocional, da pessoa não ter paz, né? Ela fica atormentada, é pela falta de perdão. Então, o perdão, ele tem assim, ó, eu fiz um estudo há pouco tempo, na verdade, fiz um curso, assim, foi muito profundo. Quando eu me inscrevi e depois eu disse, mas eu acho que eu já sei tudo sobre perdão. Nossa, assim, gente, assim, é muito profundo. O perdão, assim, dá pra gente fazer, assim... Bom, eu tive 4 aulas, foram, acho que quase 10 horas de curso, né? Só falando sobre o perdão. A gente marca outra para conversar mais profundamente sobre o perdão, né, Eliana? Porque quantas pessoas estão vivendo debaixo dessas situações de doença física, né? Porque começou lá numa emoção com algo assim. Mas não fui eu que fiz. Por que eu vou perdoar? Não fui eu que fiz. Não fui eu que xinguei, não fui eu que fui grosseira, não fui eu que virei a cara, não fui eu que falei mal. Por que eu vou perdoar, né? E isso acaba trazendo
trazendo todos esses enganos. E a alma da pessoa fica aprisionada, né, Liana? Porque aí vem essa questão que a Liana trouxe da acusação, que o inimigo fica sempre trazendo aquilo como acusação, a mente está sempre atormentada, né? Está sempre vendo, buscando ver o que deu errado, o que não está bom, está sempre trazendo o lado negativo, está sempre trazendo aquilo que não convém. Né? Então a gente pode marcar depois, Lena, acho que a gente tem muita coisa para aprender e para falar sobre perdão, né? E quando a Liana fala aqui, ela traz a questão da mágoa, da má água, né? Que vai gerar amargura, é algo bem assim para a gente lembrar, né? Que quando Jesus encontra com a mulher lá no poço, né? E ele traz essa questão da água, né? A água simboliza, né, o Espírito Santo de Deus. A água simboliza Jesus. Então a gente precisa, né, a água, né? A água que a gente bebe todo dia ali do filtro, né? A água mineral, a água que a gente bebe todo dia, né? Hoje já é um consenso que a água é uma necessidade, né, Liana? Né? Não é simplesmente, eu bebo água. A gente bebe água porque ela é uma necessidade, né? Então, assim como a água é uma necessidade para o nosso corpo, que a água do doce Espírito Santo seja uma necessidade para a sua alma que está aqui nos ouvindo. Porque às vezes você fala assim, poxa, Cris, poxa, Liana, é tudo tão bonito que vocês estão falando sobre perdoar, é tão bonito que vocês estão falando sobre emoção, mas eu não sei como fazer. Né? Eu não sei. Quando eu vejo, eu já estourei. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, já aconteceu. Né? Então, a gente sabe que também tem essas situações. Porque nós não somos, né, Liana, ensinadas a conduzir as nossas emoções. Né? Não nos é ensinado, né, sobre isso. Né? Como eu vou conduzir? Como eu vou fazer? E aí, muitas vezes, a gente aprende a duras penas. Né? A gente aprende na prática, né? A gente aprende na prática, né? De uma forma, às vezes, que a gente não gostaria, né? Por isso que a gente traz hoje aqui esse tema, por isso que a gente traz hoje aqui esse momento, para que a gente possa, sim, falar das nossas emoções. Porque a gente sabe que estamos vivendo um tempo onde o medo tem confrontado a nossa fé. E hoje a gente tem já essa clareza de que a fé é a certeza daquilo que você está esperando. Olha, o que você espera? Né? Se eu não estou com expectativas boas das coisas que podem acontecer, eu vou ter expectativas ruins. Né? E aí a gente sabe que vira a fé ao contrário, é o medo. Né? A certeza de que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aquela expectativa que você cria na sua mente. Né? E aí a gente vai para aquela questão que a mente é o nosso campo de batalha, porque aqui a gente fica, né? Ali vai, não vai, faz, não faz. Então a gente tem esse entendimento. Então, assim, a gente quer que você não se sinta, né, culpada. Ai, meu Deus, mas e agora? O que eu faço? Eu me identifiquei com tudo isso que vocês falaram. Eu não consigo perdoar, eu acho que eu que estou recebendo tudo de ruim, que as pessoas fazem comigo, que não é justo, que não é isso, que não é aquilo. A gente não está aqui para te acusar, nem para te trazer culpa, mesmo porque esse é um papel das trevas, não é o papel da luz. O Senhor, nosso Deus, ele não trabalha com culpa, né? Ele não trabalha com culpa, mas ele vem trazer o quê? Né? Ele vem nos ajudar a acertar o alvo. Né? O pecado é todas as vezes que a gente erra o alvo. E o Senhor Jesus vem justamente para isso, para nos ajudar. Olha, o alvo é esse. Né? Então, você que não sabe, fala assim, como eu posso fazer? Né? Depois manda um direct para mim, para a Liana, a gente vai ter todo o prazer, porque é um assunto muito extenso, né, Liana? A gente conversar sobre perdão, né? A gente está trazendo aqui algumas coisas para que você possa continuar conduzindo essa quarentena, que a gente sabe que ainda vai perdurar mais um tempinho, mas a gente tem a certeza de uma coisa, que o Senhor nunca perde controle de nada. E nada do que acontece conosco é desperdiçado nas mãos do Senhor.
né? Talvez você pode estar aqui hoje aprendendo como lidar com as suas emoções. Amanhã você pode estar ajudando uma preciosa, uma amiga, sua mãe, a sua tia, a sua prima. Olha, eu aprendi que eu não tenho como descartar a minha emoção. Eu não tenho como não sentir raiva, mas eu aprendi que eu posso filtrar. Eu não preciso viver com Exato, funil, né? Eu posso filtrar e gerenciar aquilo. E falar exato. também, né, Liana? Exato. Pastora Cris, você falou várias vezes sobre a questão do medo, né? E eu tô aqui assim me coçando, o Espírito Santo me pediu para falar da questão sempre que você se sentir intimidado, com medo, com receio de algo, declare em voz alta o versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e diga para você mesmo: Deus não me deu o espírito de medo, de covardia, aí você pode dizer, de tristeza, de pânico, mas me deu espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio, de autocontrole. Eu já tive, assim, momentos que eu declarei várias e várias vezes, assim, esse versículo no dia, foi algo, assim, que me trouxe muita paz. Isso traz uma resposta, assim, é incrível, né? Por isso que a gente falou lá no início de confrontar aqueles pensamentos que às vezes vêm, aquele sentimento, confronta com a palavra. Então, se Deus me deixou esse versículo para me dizer que Ele não me deu espírito de medo, mas de ousadia para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então, eu vou declarar essa palavra. E outra coisa, que acho que a gente está indo para o final, né, pastora? Aqui estava Sim, olhando a hora. passa tão rapidinho. Algo assim para finalizar, então. Você viu que a gente falou lá no início que tudo começa pela nossa comunicação, pelos nossos pensamentos, que geram sentimentos, que geram resultados, né? Esses resultados geram nossos comportamentos. Então, opte por uma nova forma de pensar. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, na Nova Versão Internacional. Agora eu separei uma outra versão aqui, ó, a NVT, que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Preste atenção. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a Uau! fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós viemos lá dos nossos familiares, do meio que nós convivemos, da nossa cultura, e nós fomos formatados a pensar e agir e ter certos comportamentos. Porque assim Sim, como eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não vos conformeis. Olhem para vocês e percebam que comportamentos eu estou tendo. Isso condiz com uma mulher de Deus? Não. Então, eu vou renovar minha mente. Então, eu vou sair desses padrões que eu aprendi, esses padrões de comportamento, eu vou decidir romper, eu não quero mais isso para minha vida. E quando eu rompo, eu estou rompendo não só para mim, mas para meus filhos, para os meus netos, quer dizer, para as próximas gerações. Isso é libertador. Então, renovar nossa mente é metanoia, o bispo J.B. Carvalho que diz, arrependimento, quer dizer, eu saio daqueles padrões, eu identifiquei que aquilo não me faz bem, e agora então eu vou fazer diferente, eu vou ter comportamentos diferentes, e para ter comportamentos eu vou ter que começar a me compensar de forma diferente. Meus pensamentos, o que a palavra de Deus diz? Vocês têm a mente de Cristo, então a mente de Cristo, como é que é a mente de Cristo? O que Deus diz sobre nossos pensamentos? Eu é que sei os pensamentos que têm a nosso respeito. E é Ele quem sonda os nossos pensamentos. Então, exatamente. cuidado a partir de agora com o que você vem pensando, a seu respeito principalmente. Sim, Né? Porque Deus sonda os nossos corações, Ele sonda, antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente está pensando. Então, transformação de mente
é metanoia, é arrependimento, sair desses padrões comportamentais, da forma que eu vinha pensando, sentindo e me comportando, e agora buscar a mente de Cristo, é olhar para o alto. O que Deus pensa a meu respeito? Sim, né, Liana? E algo, né, quando você fala de renovar a mente, a gente tem que pensar assim: nós não sabemos tudo, né? Nós não temos o domínio de tudo. E não é vergonhoso a gente pedir ajuda. Não é vergonhoso a gente falar: olha, mas eu tô achando tudo bonito, mas eu não sei como fazer, né? Exato. Né, não é vergonhoso, né? A gente está aqui para isso, para aprender, e aquilo que a gente aprende, a gente vai ensinando o outro, a gente vai passando os Claro, com conhecimentos, todo né? prazer, porque a gente também errou, nós também, a gente já foi Sim, aprendendo, é um processo, é o né? E processo. olha que interessante aqui, pastora, ó. Então, escolha pensar naquilo que gera emoções positivas. Estou falando ainda, né, em renovação da mente, né? Focalize sua atenção nesses tipos de pensamento. Não pense mais coisa ruim. Não pense que o Covid vai levar muita gente. Deixa o dia do amanhã, como é que ele diz aquele pensamento? Pense nas coisas. Basta cada dia o seu próprio mal. Exatamente. Então, reflita sobre eles com frequência, os pensamentos bons, né? Eles são sua melhor linha de defesa contra as emoções tóxicas. E olha o que John Hagee diz: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Escolha bem suas palavras, pois elas se tornarão suas ações. Uau! Entenda suas ações, pois elas se tornarão seus hábitos. Estude seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Desenvolva o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Uau! Uau! Para Nossa, pensar. Diana, depois você passa para mim que eu vou pôr nos stories para as nossas amigas, né? Ou Sim, você coloca, né? Nossa, muito profundo, dá uma live só toma sobre lá esse pensamento, né? Dá de um tempo para a gente conversar, mas a gente precisa encerrar, o tempo passa, né? Nós queremos te agradecer de coração esse tempo que você tirou para estar aqui conosco, trazendo tantos esclarecimentos, né? Trazendo aquilo que vem do trono do Pai. E eu quero dizer para você que está aqui conosco, quem vai assistir depois também, a Liana é nossa parceira na mentoria Esposas em Ação. A Liana vem trazendo uma aula toda sobre emoções de esposa, né? Então, né, você fala assim: poxa, Cris, o que é Esposas em Ação? É uma mentoria, é uma imersão de 40 dias, onde você vai aprender ensinamentos preciosos sobre ser esposa, como você pode aperfeiçoar, como você pode crescer mais, segredos, né, que nós aprendemos ao longo desse tempo, que nós queremos transmitir e te ajudar, né, a ser uma esposa segundo o coração de Deus, aquilo que o Senhor tem, né? Então depois fala assim: eu quero saber mais, vou deixar aqui, né? Você entra lá no site www.esposasemação, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .com.br. esposasemação.com.br. Nós temos testemunhos maravilhosos lá do que o Senhor já está fazendo na vida dessas esposas. Você pergunta assim: mas Cris, qualquer esposa pode fazer? Qualquer esposa pode fazer. Eu tenho 2 anos de casada, posso fazer? Pode. Eu tenho 6 meses de casada, posso fazer? Pode. Eu tenho 10 anos, 20 anos, 40 anos, não importa, né? Esposas em Ação é um tempo para a gente trazer a renovação para a nossa mente. De um jeito muito gostoso, muito descontraído. É um grupo pequeno, porque é uma mentoria, é um espaço mesmo para poucas, né? Nós não abrimos muitas vagas, porque nós queremos ter esse contato. Nós vamos ter um tempo de oração precioso, você vai ter um tempo onde você vai renovar a sua mente, né? Se você ficou interessada, me chama no direct ou entra lá no site esposasemaação.com.br e aí você vai ter mais uma aula preciosa com essa nossa querida, que é a Liana, né? Um presente que o Senhor tem nos dado, né? Assim, a Liana tem uma Amém.
história de vida incrível. Se você ainda não segue a Liana, segue ela no Instagram. Ela tem muito conteúdo, ela tem muita coisa boa, né? E o que é bom a gente tem que divulgar, né, Liana? Amei. E falando no Esposas em Ação, gente, quero dar meu testemunho. Eu participei, fui aluna da pastora Cris, e assim, é maravilhoso, é transformador, ela traz uma consciência, assim, de coisas que a gente passa batido no dia a dia. É assim um momento especial, eu super indico, então, que vocês participem, né? Busquem informações ali, entre no site ou manda um direct para ela. É assim, ó, é um tempo que é algo assim, realmente vale muito, muito a pena. Tá, pastora Cris? Gratidão pelo convite mais uma vez, gratidão a cada uma que esteve aqui conosco nesta noite, nos assistindo, nos prestigiando. Que Deus abençoe, né, a cada uma de vocês, que vocês possam ser mulheres, né, que gerenciem as suas emoções, porque, como diz lá em 2 Pedro, aquilo que nós não que nós não controlamos acaba controlando nós. Aquilo que nós não controlamos acaba por nos controlar. E então é importante nós então controlar as emoções, gerenciar as nossas emoções. Mas para isso primeiro eu tenho que conhecer as minhas emoções. Quais são as emoções mais frequentes, né? Então, fica essa reflexão para vocês nesta noite. E mais uma vez, gratidão pelo convite. Beijo grande, minha querida. Nos vemos amanhã. Vamos orar antes que eles derrubem a nossa live. Vamos orar, abençoar essa mulherada, né? Abençoar todos que estiverem e que estarão conosco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso. Te agradecemos porque o Senhor trouxe tantas consciências para nós nessa noite sobre as emoções. Pai, que isso não seja motivo de acusação, de vergonha, mas seja sim um motivo para que cada mulher possa trazer uma renovação para a sua mente, para que cada mulher tenha consciência de que elas já têm a mente de Cristo. Nós queremos, Senhor, que as nossas emoções possam ser gerenciadas pelo Teu doce Espírito Santo, Pai, que nós possamos estar atentas à voz do Teu Espírito. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por cada uma que está aqui, por aquelas que ainda vão assistir. Muito obrigada pela vida da Liana, que o Senhor possa continuar usando, transbordando, para que ela possa ser bênção por onde ela passar. Assim eu oro e te agradeço, entregando cada mulher que está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilha com uma preciosa, compartilha com alguém que você sabe que merece ter um novo entendimento, que merece renovar a mente, para que não sejam mais assaltadas as suas emoções. Deus abençoe. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.